amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Conversas de Alma. Hoje está connosco como nosso convidado o Sr. Luís Freire Filipe, conselheiro sénior do GAP, Gabinete de Análise e Avaliação de Prevenção de Risco Civil e Social, e é descendente de um dos últimos templários dos Cavaleiros de Cristo. Luís Freire Filipe foi militar, paraquedista e bombeiro, profissional e voluntário. Foi responsável de segurança em diversos organismos e empresas, tendo dedicado parte da sua vida a adquirir conhecimentos na área da proteção e segurança, com o objetivo de desenvolver aquilo que considera a ferramenta ideal, neste caso, a prevenção. É analista de risco civil e social e conselheiro nesta área. Colaborou em vários projetos piloto na área dos sistemas eletrónicos integrados de segurança, criando protocolos de segurança assentes na prevenção. É também formador de cursos de autoproteção individual de caráter preventivo. Há 20 anos que faz análise e avaliação de risco do território nacional, alterações comportamentais e sociais, desertificação do meio rural e alterações climáticas através da monitorização de ocorrências sociais e eventos naturais. É analista de risco civil e social no GAP, Gabinete de Análise e Avaliação de Prevenção, sendo o conselheiro sénior do mesmo. Luís é também o responsável do Grupo GOARI, Grupo de Análise de Risco Iminente, que é acionado em situações de risco elevado e dirige a elaboração do Projeto de Prevenção Civil Nacional. E escreveu o livro Sexta-feira 13, uma carta de prevenção a Portugal. Lembrem-se de subscrever o nosso canal, colocar um like, que é muito importante para nós, e partilhar as mais de 200 entrevistas nas diferentes áreas que o canal aborda. Como sabem, o foco do nosso canal é a investigação e partilha de informação com o objetivo de contribuir positivamente para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Neste canal abordamos as áreas da ciência, arte, cultura e educação, história, saúde e bem-estar, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Sigam-nos no Facebook, em Conversas da Alma, no Instagram, em canal Conversas da Alma e também no BitChute.com, onde poderão visualizar as entrevistas com temas mais controversos. E hoje temos o enorme prazer em receber um descendente de um antigo templário no nosso canal. É que nós aprendemos. E aprendemos com quem? Com as pessoas. Sempre. E a sociedade, da forma como está-nos a afastar cada vez mais das pessoas. Portanto, cada vez menos temos a possibilidade de ter bons momentos. Claro. Cada vez menos temos... a felicidade fica longe. Portanto, e tudo isto depois reflete-se nos comportamentos das pessoas. Eu recuso-me a afastar da minha família e dos meus amigos. Recuso-me. Pois é, acho que sim, porque... Não, para já, eu já estive no meio de uma epidemia da gripe das aves. Aliás, eu nessa altura, a meio da epidemia, era tudo máscaras no avião. Eu fui para o Japão, porque era na Ásia também que se manifestava muito isso. O meu filho, que ainda era bebê, ia com a minha ex-mulher, que levava uma máscara, às vezes punha a máscara, outras vezes tirava. Eu fui sempre sem máscara, dentro do avião, rodeado de japoneses com máscara. Andei por lá, estive lá um mês a trabalhar e nada. Nada, zero. Portanto, essa foi a minha primeira experiência com um vírus. Nós temos capacidades, letal, capacidades entre nós que nos permitem ficar imunes a determinadas coisas, se estivermos bem trabalhados. Exatamente. Eu acho que psicologicamente, fisicamente, se soubermos hidratar devidamente, se soubermos respirar, se soubermos interpretar, sentir as pessoas, nós conhecermos, interpretar-nos, sermos lúcidos, estarmos abertos, sermos isentos, humildes, nós criamos uma defesa natural. E depois, quando somos confrontados com situações radicais ou de risco iminente em que está presente a vida e a morte, faz diferença. Sim. Faz diferença. Eu acho que faz diferença entre desistir e não desistir. Ter força, esperança até o último momento e a gente consegue fugir. E eu já vi 3 ou 4 vezes e isso tenho como exemplo, e é verdade. Eu por acaso tive uma experiência, isto hoje não é para falar de mim, mas por acaso na nossa conversa é uma conversa de alma. É mesmo. E há aqui, isto suscita-me tantos temas
importantes como o medo, por exemplo. Eu já tive uma experiência espiritual muito forte, em que tive muito medo, foi a primeira vez que eu senti tanto medo, mas é impressionante como é que eu consegui, na altura, superar esse medo com amor e com luz. E, portanto, eu penso que o medo abre brechas nas pessoas, abre brechas, abre portas que nós não queremos abrir e nem devemos abrir. A não ser quando elas são essenciais para a nossa evolução. Naquele caso foi. E, portanto, eu, depois dessa experiência, não tenho medo já. Já não tenho medo. Não tenho medo. Assim, nós somos, não tenho medo. Perdi o medo. Todos nós, a determinada altura, somos confrontados com essa situação. Porque percebi o que era o medo. E é a situação, e é aquela parte onde nos diferencia dos outros demais, que negam a chegar lá. Que é nós chegarmos ao limite, que nós pensamos que é o limite, mas depois percebemos que afinal o limite está muito longe, porque nós já chegámos ali, já passámos ali. Eu posso dizer que o meu limite, e onde tudo mudou para mim, e onde fui posto à prova maior, foi efetivamente ter que saltar depois do acidente, onde vi a morte. Esse foi de paraquedas. Esse foi o meu maior desafio até o dia de hoje. Pronto, entretanto já tive outro, mas até 2017 foi o meu maior desafio. Foi efetivamente entrar novamente num avião para saltar depois de ter visto a morte, na sexta-feira 13. E só eu sei o que é que passei. E só eu sei o que é que passei. Mas com essa experiência de medo, superou os seus medos ou não? Superei tudo. Pronto, foi exatamente o que me aconteceu. Superei tudo e isso foi isso que me fez, no dia 15 de outubro de 2017, fazer algo impensável e que toda a gente pensava ser impossível. E novamente, 3 anos depois, estou aqui a fazer outra vez aquilo que toda a gente pensa que é impossível, que é mudar Portugal. Fantástico. E é isso mesmo, nós depois de estarmos mesmo à beira da morte, que foi o meu caso, que eu acho que tive, e superamos isso, superamos esse medo com luz, com acreditar, amor, é fé, tudo junto. É tudo. É um misto. Isto é o que eu digo, isto é uma ferramenta que vai sendo elaborada, que vai sendo validada, que essa é a parte que é muito importante, que é validar várias vezes, não chega uma, de que está certo. É verdade. Nós temos que nos convencer a nós várias vezes de que está certo. E se tivermos dúvidas, temos que ser muito humildes e honestos e muito responsáveis e ter respeito. Espera aí, eu vou analisar, vou avaliar outra vez e até que nós nos convencemos. Não, ok, é isto, vamos, outro passo. E a ferramenta vai ficando muito bem afinada e depois começamos a ver os resultados. E os resultados na minha ferramenta é eu ter conseguido, antes de Pedrógão, avisar que ia ocorrer um evento. Depois de Pedrógão, eu ter desafiado tudo e todos de que aquilo, Pedrógão não tinha sido ainda vem aí outro evento muito maior e é preciso terem atenção. E ninguém ouviu. E aconteceu. E tive que esperar quase que tivessem rendidos, que foi o que aconteceu. Portugal rendeu-se ao fogo, no dia 15 de outubro, e eu, na hora certa, no momento certo, confrontei, ofereci ajuda com uma solução que foi aceita e que fui para o terreno fazer o que tinha que fazer e surtiu efeito. E foi eficaz. Foi eficaz. E agora saímos do mundo dos eventos catastróficos, e vamos para outro mundo. E vamos para uma coisa também muito interessante. O seu nome do meio é Freire. Freire. Um apelido que vem da descendência de um cavaleiro templar da Ordem de Cristo. Exatamente. E vai lançar o livro Renascer da Esperança. Da Esperança, para o ano que vem. Exatamente. 2021. 2021? Sim. Que é já no próximo ano. Já no próximo ano. Lançar o seu novo livro. Fale-nos da sua linhagem templária e deste seu trajeto de família, no fundo, veio descendente do templário. Eu só soube, efetivamente, desta história que envolvia esta matéria, já eu era homem feito, já era pai, porque depois percebi, porque efetivamente esta fotografia... Eu vou mostrar aqui a vocês, se me permite,
Está aqui o avô do Luís. Bisavô. Bisavô. Não, o avô era muito, Bisavô. era muito perto de agora desta época. Portanto, o bisavô do Luís era um... Portanto, esta fotografia esteve sempre na casa dos meus avós. Mas estava preso aqui. Estava, e só há esta fotografia dele. Portanto, eu sempre a vi desde criança e diziam-me, é o bisavô, foi preso injustamente, pronto, era a história que me contavam e eu fui crescendo a ver esta fotografia na casa do meu avô. E a determinada altura eu questionei o meu avô, então, mas o que é que aconteceu para o bisavô ter sido preso? Pronto, e contaram uma história, ok, uma história que eu percebi, entendi, ok, tudo bem, e posso partilhar, portanto, ele era padre. Ele era padre. Ele era padre, só que pronto, não obedecia muito às leis da Igreja Católica, mas era uma pessoa crente, uma pessoa pronto, com o espírito fora da caixa, como eu, ando fora da caixa das coisas. E ainda pronto, bem? Conheceu uma pessoa, apaixonou-se por ela e teve 3 ou 4 filhos, já não me lembro. Teve 4 filhos, exato. Portanto, o meu avô era o mais velho, foi o primeiro, e educou-os todos, nunca lhes faltou nada, pronto. E a determinada altura, foi na altura da implantação da República, as coisas estavam muito turbulentas, não é? Mesmo com a situação da Igreja, dos padres e tudo mais, e ele começou a ser perseguido. Porque ele era uma pessoa que não se resignava a determinadas coisas e era muito... não gostava de injustiças e tudo mais, era uma pessoa muito frontal, pronto, depois era uma pessoa assim para o grande, não é? Portanto, era um cavaleiro de Cristo mesmo, já numa época em que não se andava de capa e espada, não é? Mas pronto, era um cavaleiro de Cristo, da linhagem dos Cavaleiros Templários. Portanto, ele também era descendente da linhagem. Exatamente, porque isto é uma linhagem. Descendência. E entretanto ocorreu um homicídio, uma senhora que apareceu morta, portanto quem não foi o padre, pronto, foi o padre e prenderam o padre Freire e tiraram-lhe todos os bens. Houve ainda alguns que ele conseguiu passar para a irmã, que depois ficou com eles e quando ele saiu da prisão não lhes os devolveu, mas o Estado tirou-lhe todos os bens. Ele era uma pessoa com muitos bens de família, quintas e uma série de coisas. Não sei muito bem esta parte porque não me interessava muito. O facto é que, passados uns anos, em determinada altura, uma pessoa numa taberna embriagou-se e disse qualquer coisa que alguém ouviu e disse alto. Isto tem a ver com o padre. Portanto, qualquer coisa como que o padre está preso à minha conta, pronto, qualquer coisa assim, e essa pessoa foi fazer uma denúncia, foi aberta uma investigação, e essa pessoa foi chamada, portanto, essa pessoa é que tinha cometido o crime, e o meu bisavô foi solto, não é, da cadeia, só que, pronto, não, ficou sem bens, ficou sem nada. Ele depois não pôde recuperar os seus bens? Não recuperou nada. Todos os bens que ele conseguiu passar para a irmã, também depois a irmã ficou com eles, portanto, depois ele não quis problemas e... Portanto, ele era um descendente dessa mesma linhagem de Cavaleiros de Cristo. Exatamente. E depois o meu avô, que era o mais velho, foi com quem ele efetivamente foi viver e pôs a estudar nos salesianos. Eu também sou salesiano. Também é salesiano. Também sou salesiano, portanto o meu avô teve a estudar nos salesianos e acompanhava, era o sacristão dele nas homilias.
E depois ele foi para a zona das Caldas da Rainha, onde acabou depois por acabar os seus dias nessa zona, perto de Óbidos, e foi onde o meu avô conheceu a minha avó, que curiosamente o meu bisavô da parte materna, o pai da minha avó, era uma pessoa também muito conceituada, muito reconhecida, como sendo uma boa pessoa, e era o chefe da linha do comboio do Oeste, e que mais tarde veio para Cascais ser o primeiro chefe da linha da costa do Estoril. E foi aí que depois a minha mãe nasceu, na zona de Cascais, e depois conheceu o meu pai, e daí eu viver em Cascais e ter nascido em Cascais. Mas a minha família descende efetivamente da zona de Coimbra, da família Valério, que são pessoas ligadas à medicina e música, e este meu bisavô, que era da zona de Castelo Branco, na zona de Castelo Branco. Portanto, e eu nunca soube desta história dele ser Cavaleiro de Cristo, porque só mais tarde é que o meu avô, quando eu já tinha, segundo ele, maturidade para perceber então este segredo que envolvia o meu avô, porque eu sempre suspeitei que havia ali qualquer coisa que não estava a ser contado, e porque eu via muito o meu avô, principalmente à noite, antes de se deitar, parecia que estava a falar com a fotografia, a olhar para ele, portanto, eu via que havia ali uma devoção, e havia ali qualquer coisa que não estava a ser contado. E o meu avô, em determinada altura, contou-me e disse, olha que ninguém sabe, porque isto foi um segredo. Foi passado de geração em geração. Foi passado de família e não foi passado à minha mãe, porque a minha mãe não era varão. Portanto, o primeiro varão fui eu. Daí ele contar. Ele me contar. Portanto, ele também, certamente, eles foram passando de geração em geração a informação. Porque a determinada altura esta informação era muito sigilosa, porque nos dias de hoje já, pronto, nada parece anormal e as pessoas já nem sabem o que é que isso quer dizer, mas em determinada altura fazia sentido manter este sigilo para não serem alvo de alguma coisa menos própria. E agora vamos à Segunda Guerra Mundial. Ou queria dizer ainda mais qualquer coisa sobre isto? Não, é que entretanto também eu mantive o sigilo até há bem pouco tempo. Até agora, praticamente. Sim, publicamente sim, mas pronto, quando comecei a escrever o livro e foi por causa desta história, e desta história depois veio a minha filha mais nova, que também é uma guerreira, também tem o ADN dos guerreiros, porque foi operado ao coração assim que nasceu e conseguiu ultrapassar tudo, e foi um momento muita garra para todos. Contei à minha filha mais velha que ela era descendente, tem o sangue dos Templários, e ela ficou extremamente emocionada porque sempre se sentiu atraída para esta história mística e que há dos Templários, e ela ficou extremamente contente. E curiosamente eu tenho a história da família, o brasão e tudo mais na sala desde sempre, e nunca ninguém se apercebeu que era um brasão dessa natureza, que é o nosso brasão e a história da família Freire, que sempre teve à vista todos e ninguém nunca percebeu, porque pensa que olha, é a história da família Freire, ok, mas ninguém foi ler o manuscrito e entendeu, portanto só eu é que sabia desta situação. Então, aqui temos uma revelação que foi trazida a público aqui no nosso canal e que eu fico muito feliz, porque eu não tenho a mínima dúvida, para quem acredita em reencarnação, e eu acredito, que já fui um templário, e são os valores que eu defendo também, são muito próximos dos valores templários. É cuidar dos mais desprotegidos. E é isso que eu também faço. É essa a minha missão. As pessoas não conheçam esse meu lado, isso eu também faço e continuei a fazer certamente até morrer, até ter muito grato por fazer isso. Até ter forças, e por isso é que eu também tento, apesar de ter as minhas imperfeições humanas, e às vezes me irritar, e vocês já viram isso num dos meus diretos, de me irritar por ver tanta injustiça no mundo neste momento, e
e por isso peço desculpa se julguei alguém, mas a verdade é que nós temos momentos também em que somos frágeis e que não estamos sempre alinhados com os valores templários. Foi o meu caso. Nós temos os nossos dias. Exatamente. Temos direito a eles. Exatamente. Temos direito e de qualquer maneira, pronto, de qualquer maneira que saibam que eu defendo realmente os valores éticos e morais, que são aqueles que são corretos, e sempre que eu puder defender os mais desfavorecidos, falo-ei. E Muito farei bem, sempre. muito bem. Durante a Segunda Guerra Mundial, quais foram os fatores que protegeram Portugal sem nos envolvermos nessa guerra gigantesca? É assim, sem querer aprofundar muito a Segunda Guerra Mundial. Mundial. Agora já temos mesmo muito pouco tempo. Sem querer aprofundar muito a Segunda Guerra Mundial, com isto quero que as pessoas percebam que, em determinada altura, nós tivemos em Portugal pessoas que tinham muito cuidado com os portugueses. Por muito que achassem e que achem, e lamento que pensem assim, que estavam oprimidos, que estavam tudo, mas uma coisa é certa, nós fomos protegidos de uma forma muito inteligente para não sermos afetados por uma guerra que todos sabemos que foi desastrosa, se é que há alguma guerra que não o seja, mas efetivamente fomos protegidos. E isso tem a ver com o sermos um país no sítio onde estamos, no local onde estamos, a dimensão que temos e a riqueza interna que temos, que nos deu capacidade de sermos independentes e não termos que estar dependentes de outros para alinhar numa guerra. E em detrimento de ficarmos dependentes de outros e optarmos, nós mantivemos a nossa soberania, fizemos algum jogo, que foi o jogo necessário para sermos isentos, mas que eu acredito piamente que o objetivo maior foi efetivamente proteger-nos de uma guerra. E isso foi conseguido. E esse aspecto foi positivo, então? Claro que foi positivo, depois tudo o que se possa dizer que, mas foi por isto, é assim, são jogos, são estratégias, são aproveitamento, são janelas de oportunidade que são criadas e que são aproveitadas com um objetivo final. E o objetivo final para mim foi salvaguardar Portugal. E foi conseguido. E isso deve-nos servir de exemplo para o que está a acontecer agora. Nós temos tudo na nossa mão para sermos novamente um país soberano e não estamos dependentes de outros países nesta guerra que é a pandemia. E acha que vamos recuperar essa soberania alguma vez? É assim, a esperança é a última a morrer. E eu tenho esperança que muito em breve algo vai acontecer que vai acelerar aqui a reversão. Então já somos dois. A reversão disto, porque às vezes é preciso só uma coisinha muito pequenina para isto rodar de outra forma e entrar no carril mais certo. Porque nós estamos num carril completamente errado. Sim. E vai cair no precipício. Portanto, se não fizermos nada, o mais certo é cairmos no precipício. Portanto, a fazer é agora já. Porque é dentro destas circunstâncias e da complexidade em que se vive, no momento em que os homens têm, a partir de determinada altura, o senso preventivo e a capacidade de reação, de sobrevivência, de começar a puxar as pessoas e dizer, espera aí, venham cá, vamos falar, vamos conversar e vamos ver, nem sim nem não, é aqui. Exatamente. No meio é que está a razão. Exatamente. Vamos apontar por aqui, porque aqui nunca ninguém entrou por aqui, nunca. O impossível só é impossível porque nunca ninguém tentou fazer. E aquilo que se está a tentar fazer é completamente diferente do que alguma vez alguém fez. É uma revolução com um papel tão bem feito, mas tão bem feito que vamos pôr os senhores todos a pensar duas vezes antes de fazer mal feito. Fantástico, é uma boa sugestão para os nossos governantes. Portanto, também. Quem tiver a ouvir e se revir nestas palavras, não é por mim, porque eu já não vou ver nada do que vai acontecer, é para os nossos filhos e para os nossos netos que temos que agora, neste momento, parar para pensar, conversar com os nossos familiares, conversar com os nossos amigos, sermos isentos, humildes, honestos e perceber que Portugal pode ser um país que seja exemplo para os outros
e nós ficarmos favorecidos nesta batalha e revertermos tudo aquilo que mais coisa, menos coisa, a gente percebe que está mal. Talvez o Quinto Império esteja mais próximo do que aquilo que nós julgamos. Não sei se é quinto, o que interessa é que nós temos que ser novamente um Portugal a sério. Um Portugal fértil, honrado, com artesãos, com agricultura, com pesca, porque nós temos tudo. Visionários. Temos muitos. Nós temos tudo, temos os melhores artesãos, os melhores pescadores, temos um mar imenso, temos terrenos férteis, temos água límpida, pura. Nós não precisamos de nada dos outros, não precisamos nada. Ou seja, nada. como analista, aliás, os outros é que precisam de nós. Isso. Sim, não, mas isto é o que eu tenho, é a minha análise de 35 anos ao território nacional, aos comportamentos sociais, às mutações, às alterações. O que nós perdemos pelo caminho que nos deixou chegar aqui é drástico. E nós temos que reverter isto porque nós podemos ser fantásticos. E havemos de conseguir. Vamos conseguir. Duas últimas perguntas e rápidas agora. Força. Creio que a nossa educação e dos nossos jovens promoveu a preparação para eventos globais desta natureza, tendo em conta as mutações sociais e civis? Mexeram nos conteúdos programáticos, de tal forma que se foram contraproducentes e estão a verificar que efetivamente estamos a gerar cidadãos que não estão de todo alinhados com o bom senso. Depois houve a quebra de valores que acentua o risco social no que confere às tomadas de decisões. E as tomadas de decisões são sempre que um ser humano decide fazer algo. E esse algo, por vezes, é mais negativo do que positivo. Portanto, e depois isto é uma cadeia, entra em cadeia. Portanto, a educação é fundamental ser mexida. Aliás, é o ponto 2 do manifesto, só não é o ponto 1, porque o ponto 1 é o ponto de honra dos paraquedistas que no confere à Bana Verde, porque senão a educação era o ponto 1 do manifesto. É fulcral. É o fulcral, é a base de tudo, é os pilares. São os pilares. É a educação, saúde e justiça. Portanto, cidadãos educados são cidadãos saudáveis e que não necessitam de tanta justiça. Portanto, a justiça fica só para quem... porque tem valores e respeito. Exatamente. Isto é tudo muito simples. É muito simples. Portanto, a solução está aqui, é encontrar nesse manifesto as soluções mais certas, dentro da análise e avaliação de risco, as soluções mais certas para que a engrenagem da educação volte novamente a gerar pessoas educadas, que depois as crianças vão ser os mensageiros para a família. Portanto, porque é este o elo de ligação que nós estamos a querer criar. Não cartesianos, mas com uma capacidade Exatamente. mais, ou seja, com uma consciência mais expandida. Mais expandida e mais vinculada. Depois, automaticamente, sabem-se cuidar deles, são mais saudáveis. Pessoas educadas e saudáveis... É o que nós queremos. Não são injustas, não são injustas de todo, não é? Portanto, não carecem de tanta justiça, tanta burocracia, e a justiça tem que ser justa e célere. Infelizmente, no nosso país, todos os dias há um caso de corrupção que vem à luz. Não pode haver. Eu já me rio, a sério, Não pode haver. Portanto, isto é a falta de respeito. Eu neste momento não vejo. A falta de respeito depois leva ao ridículo, e tudo depois a gente começa a ver, perderam a vergonha, não é? As pessoas perdem a vergonha, então não faz o ridículo, mas tudo tem a ver com o respeito. Portanto, perderam literalmente o respeito, e governe quem nos governar, porque isto não é política, tem que nos respeitar. Este é o ponto de partida, seja quem for. Portanto, nós não queremos nada com os políticos estão lá em cima, são colocados por quem vota e quem decide, porque tem ideologia política, mas as medidas não podem ser políticas, as medidas têm que ser objetivas para toda a sociedade, e com o objetivo de fazer bem. E não é fazer negócio connosco, porque nós não somos peça de negócio, nós não somos moeda de troca, nós somos pessoas que merecemos ser respeitadas. Agora, para nos respeitar, nós temos que exigir respeito e temos que nos começar a respeitar uns aos outros, porque esta é a base. Portanto, a mudar, temos que mudar primeiro em nós. Sem dúvida. E mudar em nós é sentarmos e começarmos a conversar com os nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos avós, com os nossos, e perceber o que é que vamos fazer, o que é que nós podemos contribuir, o que é que nós vamos mudar.
Mas em todas as matérias, no ambiente, na reciclagem, que tem que começar a reciclar, tem que começar a evitar comprar plásticos, porque isto faz tudo parte, é tudo um puzzle, não é? Quando se vai à rua com o cãozinho faz o dejeto, tem que se apanhar o dejeto. Se o outro não apanha, amigo, olha, não apanhou, não me chatei, ok, eu apanho por si. Não é deixar lá, é dar exemplo, eu apanho por si, porque se lá ficar, é contraproducente. Portanto, nós temos que começar a... ser proativos. Proativos, lá está, a ação, reação, proação, portanto, tem tudo a ver com o senso preventivo de cuidado versus a ação que é gerada, é a solução. Isto são sempre soluções, portanto, eu quando falo nas soluções é aquilo que nós fazemos, são soluções geradas pela análise do que nós vemos, sentimos, cheiramos, se tiver quente tiramos a mão, portanto, a solução é a reação. Portanto, nós analisamos e validamos, está quente, portanto já não meto lá a mão. Se eu meter lá a mão outra vez, espera aí, então alguma coisa não está aqui, não está bem. Se eu ensinar que o copo aqui cai, portanto o copo tem que se pôr ali, nós não vamos pôr o copo no sítio onde está sempre a cair, senão estamos a contribuir para a fábrica dos copos, não faz sentido nenhum, não é? E podemos cortar, não é? Portanto, nós temos que aprender, há coisas que nós temos que reaprender e isso faz parte da nossa mudança, mas isto tem que ser muito rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque a ação da solução já está em andamento. Portanto, agora tem que acompanhar, tem que perceber. Que eu também deixo aqui às pessoas é que nós somos todos muito mais solidários uns com os outros. Apesar das nossas diferenças de polaridade, não é? Temos que ser realmente pensar e ser mais solidários. Ou César, a prevenção e o cuidado é ser solidário. Porque eu não te conheço, mas se eu perceber que tu estás a fazer algo que é contraproducente para ti, eu chego à tua beira e digo-te, olha, desculpe, isto, se você fizer assim, isto te vai dar isto, mas se fizer assim, se calhar é melhor, o que é que acha? Isto é cuidado. E isto falhou. Na nossa sociedade, dos nossos vizinhos, a gente vê as coisas a acontecer, não é comigo, nem me vou meter. Não. Nós devemos interferir, porque as pessoas precisam de ajuda. As pessoas às vezes não estão lúcidas. A pessoa não levou bem. Olha, se não levou bem, olha, peço desculpa. Ok. Mas quem sabe se a pessoa leva bem e nós conseguimos evitar que essa pessoa... Portanto, isto depois é solidariedade. E isto é respeito. Porque o respeito é cuidar do outro. E isto foi quebrado a partir do momento em que começámos a olhar para nós. Como diz a Unesco, também temos que recuperar os valores que perdemos. Isso é fundamental. Por último, com este seu sangue templário, como é que pretende contribuir para despertar Portugal? A última pergunta é rápida e concisa. É muito simples. Eu jurei defender a minha pátria em tremenda altura. Carrego comigo um ADN que me dá uma responsabilidade acrescida. Dediquei 35 anos, ou a minha vida toda, a tentar perceber como é que se faz e se evita acontecer coisas de risco, não é? E o risco é tudo o que é mau. Portanto, o que eu pretendo fazer é efetivamente lutar por isso e conseguir chegar a mais pessoas que eu sei que há como eu, para nos unirmos e juntarmos e mudar Portugal e defender Portugal, porque Portugal está em risco e está em risco muito acentuado. Luís, muito obrigado. Nada, obrigado todo o seu conhecimento que foi partilhado no nosso canal. Eu espero que todos vocês também tenham a oportunidade de tentar mudar, sobretudo interiormente, serem solidários para com os outros, ajudarem todos aqueles que estão à vossa volta, até mesmo os familiares, porque às vezes nós podemos descurar os nossos próprios familiares. Cuidem dos vossos familiares, também aqueles que necessitam de apoio, cuidem dos vossos amigos, de todos aqueles que estão à nossa volta, para realmente despertarmos Portugal, não é verdade? É verdade. Despertar para mudar e para defender, porque está em causa a defesa da nossa honra enquanto portugueses. E nós somos um país sagrado. Nós somos uma terra sagrada. E isso é muito importante. Nós temos um destino no mundo e temos que o reconquistar, por bem. Portanto, é isso que nós iremos fazer. Muito obrigado a todos por estarem connosco. Muito obrigado, Luís. Nada, eu que agradeço, César. Esse sangue templário que trouxe aqui para nós.
Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana, não se esqueçam de partilhar esta entrevista, subscrever o nosso canal se ainda não o fizeram e tenham uma ótima semana e sejam felizes. Obrigado.